Hugo César Ramos de Jesus é bacharel em Química pela Universidade Federal de Sergipe, também mestre em Química pela mesma instituição, e doutor em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas, na área de Química Orgânica. Realizou pós-doutorado no Laboratório de Produtos Naturais da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e estágio de pós-doutorado na Universidade de British Columbia, né? Atualmente é pesquisador de pós-doutorado no Center for Blood Research da Universidade de British Columbia. Tem experiência nas áreas de Química e Bioquímica, atuando principalmente nos seguintes temas: proteases, proteômica, espectrometria de massas e produtos naturais. O Hugo também, vendo aqui o currículo dele, publicou vários artigos. Ele tem aqui no histórico, no currículo, 25 artigos, entre periódicos nacionais e internacionais, com fator H de 11. Hugo, boa palestra aí, muito obrigado por aceita aí essa palestra e boa sorte, viu, Hugo? Obrigado, Nicolau, pela apresentação, obrigado pelo convite, obrigado a todos pela presença. Como o Nicolau falou, né, o tema é o tema da apresentação é abordagens proteômicas aplicadas ao estudo do SARS-CoV-2. Então, dando início, né, o que seria a proteômica? De maneira sucinta, a proteômica é uma área, né, que estuda, voltada ao estudo de proteínas de um determinado sistema biológico, né, um estudo global, né, um estudo abrangente de proteínas de um determinado sistema biológico, pode ser uma célula, um tecido, um órgão, fluido biológico ou um organismo como um todo. Então, a gente tem quatro grandes áreas das ciências ômicas, né, como são conhecidas. A genômica, que visa investigar os genes de um determinado sistema. A transcriptômica, que visa identificar os RNAs desse sistema, ou seja, o produto da transcrição gênica. A proteômica, como eu falei. E, por fim, a metabolômica, voltada ao estudo do produto desse metabolismo, né? Então, do produto dos metabólitos, que normalmente são pequenas moléculas, como aminoácidos, nucleotídeos, lipídios, açúcares, entre outras moléculas. Mas o nosso foco aqui é a proteômica, né? O estudo das proteínas. E eu vou focar em uma classe específica de proteínas, que são as proteases, né? Uma classe muito importante de proteínas, porque está envolvida em diversos eventos fisiológicos e patológicos, fisiológicos normais e patológicos, importantes no organismo. Então, vou focar mais nas proteases. Então, o que seria, né, uma protease? Proteases são enzimas que catalisam a hidrólise de ligações peptídicas. Então, a gente tem, por exemplo, essas enzimas, elas reconhecem um sítio específico, reconhecem uma sequência específica de aminoácidos e clivam a ligação, né, catalisam a hidrólise dessa ligação em um determinado ponto. Então, gerando um fragmento N-terminal dessa clivagem e um fragmento C-terminal. Normalmente, um desses fragmentos, ou ambos, tem uma atividade biológica importante, desempenha alguma função importante, seja num processo fisiológico ou patológico. Então, é muito comum a gente ter uma enzima, por exemplo, uma proteína que não tem atividade catalítica, ou então não desempenha sua função em sua forma como ela é sintetizada natural, e após uma clivagem proteolítica, né, após a remoção de uma porção dessa proteína, ela passa a apresentar uma atividade ou passa a apresentar a função específica para que ela foi sintetizada. Então, ou seja, eventos proteolíticos são extremamente importantes na regulação de diversos processos biológicos. Inclusive, existem hoje estima-se que 30% dos fármacos disponíveis, eles sejam usados como inibidores de proteases. Então, é uma área realmente, é uma classe de proteínas que tem um papel muito relevante. No SARS-CoV-2, né, na entrada do vírus na célula, no processo de entrada do vírus na célula, essas proteases, elas
desempenha um papel também fundamental. E é uma protease específica do hospedeiro, né? No caso dos humanos, quando o hospedeiro é um humano, que tem sido relacionado com a maior infectividade do SARS-CoV-2 em relação ao coronavírus, ao SARS-CoV-1 lá da epidemia de 2003, né? Então, é uma protease que tem esse papel específico. Não que tem esse papel, mas que é usada pelo vírus para aumentar a sua infectividade. Então, isso é o que se tem hoje de fator que tem levado à maior infectabilidade do novo coronavírus em relação ao anterior. Existem outros, mas esse é um dos principais do que se tem relatado. Então, basicamente aqui a gente tem a partícula viral, né? E a spike protein, a proteína spike. Essa proteína spike é uma proteína que é usada por diversas plataformas das vacinas que estão em desenvolvimento, como antígeno para produção, para induzir a produção de anticorpos pelo nosso organismo. É uma proteína que compõe a coroa do coronavírus, está relacionada com a ligação aos receptores celulares, então é uma proteína extremamente importante, né? É o alvo das vacinas, essa proteína, né, que é usada como antígeno. Então, essa é realmente uma proteína muito importante no processo de infecção pelo coronavírus. E no SARS-CoV-2, né, no novo coronavírus, a gente tem uma diferença fundamental em uma porção dessa proteína, em relação ao coronavírus anterior, que é a inserção de 4 resíduos de aminoácidos específicos, né, que é a prolina, arginina, alenina e alanina. Então, a inserção desses 4 resíduos aqui no novo coronavírus permite que essa porção seja reconhecida por uma protease do hospedeiro, né, que é chamar uma protease denominada furina, que é uma serinoprotease. Então, ela reconhece essa porção, que está ausente no coronavírus anterior, no SARS-CoV-1, e cliva. Com essa clivagem, aqui nesse ponto, ocorre uma alteração conformacional na porção que se liga ao receptor celular, ao receptor da célula do hospedeiro. E essa alteração conformacional leva a uma maior afinidade por esse domínio ao receptor, ou seja, uma interação mais forte entre a proteína spike e o receptor. E isso facilita o processo de entrada na célula. Então, esse fator é determinante para a maior infectividade do novo coronavírus. Ou seja, um peptídeo que é reconhecido, passa a existir aqui, né? Então, ele é reconhecido por uma protease, então, uma protease específica, a furina, reconhece e cliva. Então, a gente tem aí uma ação de uma protease sendo chave, sendo determinante na infectividade do novo coronavírus. Então, aqui a gente tem essa parte, né, em vermelho, esse loop aqui, que é um pouquinho maior, com exceção desses resíduos, em relação ao coronavírus anterior. Então, aqui só para ilustrar melhor isso que eu falei, a gente tem aqui a membrana do vírus, a proteína spike, aqui representado em cinza é o domínio de ligação ao receptor da proteína spike, chamado S1, e em amarelo, o domínio de fusão, o domínio que interage com a membrana plasmática, que se funde com a membrana plasmática, interage, né, e leva à fusão com a membrana das nossas células, e a consequente entrada do vírus na célula. E aqui em verde a gente tem a proteína do AECA, que é um receptor celular que se liga a esse domínio da proteína spike e essa interação leva à entrada do vírus na célula. Então, o que acontece primeiro? Ocorre uma aproximação entre essa proteína, a ECA2, com o domínio de ligação ao receptor aqui da proteína spike. Após essa aproximação inicial, a furina entra em ação aí, a protease entra em ação e cliva aquela parte lá esse loop aqui, nesse ponto, em que eu mostrei anteriormente. E aqui, após essa clivagem,
essa interação entre esse receptor celular, que é a enzima conversora enzima conversora de angiostensina, né? Então, é a ECA2. Então, ocorre essa interação mais forte, né? A interação passa a ser mais forte. A interação já ocorre antes, mas aqui, após essa clivagem, ela passa a ser mais forte, a interação é muito mais forte, e isso leva à internalização do vírus. Após essa primeira clivagem pela furina, que leva essa interação, ocorre uma segunda. Essa segunda clivagem é catalisada por uma segunda protease, que é chamada de serinoprotease transmembrana do tipo 2. Então, é uma serinoprotease que fica também na membrana celular, e ela cliva aqui nesse domínio S2 da proteína spike. E aí expõe esse domínio S2, né, que é o domínio de interação com a membrana plasmática. Então, ao expor esse domínio, né, ao clivar, ao realizar essa segunda catálise, clivagem, esse domínio vai interagir com a membrana e vai levar à fusão da membrana plasmática e a entrada do vírus na célula. Então, aqui só para ilustrar melhor de uma forma macromolecular, a gente tem aqui à esquerda o processo de entrada na célula do SARS-CoV-1, né, do coronavírus lá que surgiu em 2003, e do novo coronavírus. Então, aqui em vermelho, a gente tem a ECA2, a gente tem aqui a partícula viral, a proteína spike é representada em verde, aqui em verde mais claro, o domínio de ligação à membrana celular, e em verde mais escuro, o domínio de ligação ao receptor, o domínio que se liga à ECA2. E em roxo, a gente tem a outra serina protease que eu mencionei, né, aquela que faz a segunda catálise, catalisa a segunda clivagem. E em vermelho, a gente tem a furina, que é quem faz que é o diferencial aqui, um dos diferenciais nesse processo de internalização do vírus em relação ao coronavírus anterior, e fundamental para que essa internalização seja efetiva. Então, primeiro ocorre essa clivagem aqui, é um processo como se fosse uma ativação, né, da proteína spike, que vai interagir de maneira mais eficiente com a membrana, com o receptor, a membrana. Ocorre uma segunda clivagem, esse domínio é removido, né, esse domínio de interação é removido, esse domínio de fusão é exposto, né, o domínio denominado domínio S2 é exposto e ele interage com a membrana, e com isso ocorre a fusão da membrana plasmática e a liberação do vírus, do conteúdo genético do vírus no meio intracelular, aqui no citosol. Aqui no coronavírus anterior, a gente tem um processo um pouco diferente, que ocorre via endocitose, então aqui não tem a participação da furina. O novo coronavírus também tem esse processo, essa rota de entrada na célula, mas essa aqui que está mostrada à direita é a principal. Então, essa é a principal forma de infecção, até o que se tem de relatado hoje, né? Ocorre as duas, mas essa é a majoritária. Já o coronavírus anterior, não, ele majoritariamente tem essa rota de entrada na célula, que via endocitose, então a fusão com a membrana ocorre só nessa parte aqui, no lisossomo, e o material genético do vírus é liberado ao citosol só aqui. Isso é mediado por uma outra protease, que em amarelo, representada em amarelo, que é uma catepsina L, ou seja, a gente tem aí, até esse processo, 3 proteases fundamentais para que ocorra a infecção da entrada do vírus na célula, né, a deposição do material genético do vírus dentro da célula. Então, aqui é uma catepsina que é ativa em pHs ácidos, é uma catepsina que fica no lisossomo. Então, o lisossomo é um vesículo que tem várias proteínas hidrolíticas, várias proteases, e tem um pH aqui em torno de 5, né, um pH ácido. Então, as enzimas aqui do lisossomo, elas têm uma atividade ótima em pH ácido, e normalmente elas não são ativas em pHs mais básicos. Então, aqui, essa catepsina é quem faz a clivagem
na domínio S2 da proteína spike, que leva à fusão à membrana e depois liberação do material genético do vírus dentro da célula. Então, por exemplo, toda aquela história da cloroquina, da hidroxicloroquina, a cloroquina e a hidroxicloroquina tem um fundamento, né? Porque a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas aumentam o pH do lisossomo. Então, esses compostos têm essa característica de aumentar o pH do lisossomo, e em um pH mais alto, um pouco mais alto que 7, ou as catepsinas aqui, várias outras enzimas hidrolíticas, elas não são ativas. Então, esse processo ele não ia ocorrer. Esse processo de clivagem e liberação do RNA do vírus no citosol não iria ocorrer porque a enzima aqui não seria ativa. Então, tem um certo fundamento do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Entretanto, não é esse o processo, é o meio de entrada principal do coronavírus. Então, aqui é indiferente se você tem um citosol com pH mais alto, onde essa enzima não vai ser ativa, porque a fusão à membrana plasmática ocorre aqui. Então, a catepsina, né, as enzimas do lisossomo, elas não estão agindo nesse processo de entrada, que é o principal do novo coronavírus. Então, aqui ela sim, poderia ter algum efeito, né, mas aqui não. Já foi mais que demonstrado, né, tem vários estudos mostrando que não tem eficiência nenhuma em frear a infecção pelo SARS-CoV-2, o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. E também não tem fundamento teórico, desde que seja considerando que esse é o meio de entrada principal do vírus na célula. E mais recentemente, agora no final de outubro, foi publicado esse artigo na Science, que mostra a participação de um segundo receptor celular nesse processo de ativação da proteína spike, proteína S, né, e de entrada do vírus na célula, né. Esse receptor é a neuroporilina, aqui representado em azul claro. A gente tem aqui a célula humana, a membrana, aqui a partícula do vírus. Aqui em verde a gente tem a ECA2 e em vermelho a proteína spike. Então, aí esse artigo foi publicado bem recentemente, acho que tem 20 dias que ele foi publicado, e ele mostra a participação dessa outra proteína de membrana na internalização no processo de internalização do vírus, no processo de infecção. E da mesma forma, essa interação, ela só ocorre, né, essa interação ela vai ocorrer só depois da ação da furina. Então, aqui representado em verde claro, é o sítio onde aquela furina, aqueles resíduos lá são presentes, né? Esses resíduos que eu mostrei anteriormente aqui, não há no coronavírus anterior. Então, após a clivagem, num ponto específico, né, após uma das argininas, é exposto a porção C-terminal, e essa porção C-terminal é quem interage com a neuropilina, é quem leva a essa interação. Então, primeiro também tem que haver a ação da furina e clivagem para expor esse peptídeo, então, e levar à interação. Ou seja, ainda assim, esse terceiro, né, na verdade, meio de entrada do vírus na célula, também envolve uma protease, também envolve a ação da furina. Aqui, por exemplo, a gente tem uma célula que foi infectada com o vírus, com o SARS-CoV-2, em condições normais. Então, aqui, vocês veem em roxo, são células infectadas. E aqui, quando se bloqueia a neuropilina, a gente vê que o número de células infectadas é extremamente menor. Então, a gente vê alguns pontos específicos, né? Ainda assim, está ocorrendo a infecção, porque essa não é a única rota, né, como mencionei anteriormente, mas ela foi bem reduzida, ou seja, fica comprovada a participação da neuropilina no processo de infecção. Então, é uma terceira forma de entrada do vírus na célula. O que torna também essa proteína um excelente alvo terapêutico, né? Então, se bloquear essa interação, a gente está bloqueando parte da infecção, parte da entrada do vírus na célula.
Então, essas proteases que eu mencionei, né, a furina, a, a serina, a protease da transmembrana serina 2, elas são proteases do hospedeiro, né? São proteases que o nosso corpo produz, são proteases endógenas do hospedeiro. Mas o coronavírus, o SARS-CoV-2, também tem duas proteases específicas que ele produz, assim como vários outros coronavírus. Então, são a Mpro, do inglês M-protein, e a PLPro, do inglês papain-like protease. Então, essas duas proteases, elas são produzidas pelo coronavírus, são proteases virais. E, basicamente, elas atuam na clivagem de uma poliproteína que é traduzida depois da entrada do vírus na célula. Né? O vírus entra na célula, seu material genético, né, seu RNA é traduzido em uma poliproteína grande, e essas proteases, elas entram em ação, né? A PLPro catalisa a clivagem aqui em alguns pontos dessa poliproteína, e a Mpro que catalisa nos demais. Então, essas representações, né, dessa poliproteína, são proteínas não estruturais do coronavírus, né, são proteínas endógenas do coronavírus, que estão sendo clivadas por proteases também endógenas do coronavírus, e elas são proteínas não estruturais, né, porque elas não fazem parte da partícula viral, mas elas são extremamente importantes na transcrição, por exemplo, e replicação do vírus. Ou seja, no momento que essas enzimas, essas proteases, elas são inibidas, o vírus também não consegue mais se replicar, porque essas proteínas essenciais ao vírus, né, elas não vão estar sendo formadas. Ela é formada uma poliproteína, mas a sua formativa, né, não sua forma em que ela desempenha o seu papel biológico, papel na patogenicidade da doença, ela não vai ser formada. Então, são excelentes alvos terapêuticos. Então, tanto a PLPro como a Mpro. A Mpro, inclusive, é um dos nossos estudos aqui que a gente faz no laboratório. A gente faz o ensaio com várias moléculas para tentar inibir ela. Então, a gente já tem bastante resultado com isso. Eu não vou conseguir mostrar, não dá para mostrar aqui, porque a gente ainda não submeteu, a gente pretende submeter esse trabalho agora em dezembro. Então, após a submissão, em outra oportunidade, eu posso discutir esses dados. Mas, assim, de maneira geral, a gente testou cerca de 50, 60 compostos potenciais inibidores, e 2 deles inibiram muito bem essa protease. E o que a gente testa, não só a gente, né, mas pesquisadores de todo mundo que trabalham nesse sentido, né, buscando inibidores dela, medicamentos, princípios ativos que já são utilizados amplamente já são disponíveis, né, já estão disponíveis para utilização, ou aqueles que já estão em processo final de testes clínicos. Então, por que isso? Porque o que a gente quer é solucionar um problema urgente, né? Então, a gente precisa de algo para ontem. Então, a gente busca utilizar inibidores que não precisem passar por todas aquelas etapas de testes pré-clínicos e testes clínicos, que seriam, no caso, fazer o remanejamento de outros medicamentos. Então, é isso que se visa hoje. Claro que é importante testar novas moléculas, isso mais para o futuro, para ter outras opções, mas em primeiro momento precisa de urgência, então esses são os principais alvos. Então essa é uma das frentes que a gente trabalha, né? Tem outras, mas essa seria uma das frentes que a gente trabalha, inibir essa proteína, que vai levar vai levar a inibição aqui da replicação e transcrição do vírus, porque essas outras proteínas essenciais, que dependem da Mpro, não seriam formadas. Então, essa é uma das frentes que a gente trabalha.
Aqui só para mostrar também, novamente, uma visão mais macromolecular do papel dessas proteases virais. Como eu falei antes, né, ocorre a interação com o receptor, o ECA2 celular, que é a proteína spike e o receptor. Depois das clivagens proteolíticas, ativação, ocorre a liberação do material genético na célula, do material genético viral. Esse RNA ele é traduzido em duas poliproteínas, que são, então, ocorre, então, a clivagem proteolítica pela MPRO e pela PLPRO, e aí gerando as proteínas não estruturais, que são extremamente importantes no processo de transcrição e replicação do vírus, também na formação da membrana. Então, acho que deu para deixar claro, né, o papel das proteases, a importância, né, na verdade, a importância das proteases nesse processo patológico. Então, estudar as proteases, investigar essas proteases é muito importante nesse sentido, né, tentar achar um inibidor, conhecer melhor como que o vírus está entrando na célula e tentar impedir, ou mesmo após a infecção da célula, tentar reduzir as consequências causadas pelo vírus. E uma das técnicas que nos permite fazer isso, é denominada PICS, em inglês Proteomic Identification of Protease Cleavage Sites, é uma técnica que foi desenvolvida aqui no laboratório que eu trabalho em 2008, e hoje é amplamente utilizada por pesquisadores do mundo todo, justamente para o estudo de proteases, mais especificadamente para estudar a especificidade de protease. Então, esse foi o primeiro trabalho que foi publicado, né, mostrando uma técnica pelo grupo de pesquisa aqui que eu trabalho, Nature Biotechnology. Depois o pessoal publicou em 2011 o Nature Protocol, mostrando alguns melhoramentos, algumas estratégias para melhorar essa abordagem como um todo. E aqui a gente tem também um laboratório, um website onde é possível colocar o output, né, tudo, após obter os dados usando essa técnica, né, a gente consegue analisar, processar esses dados aqui nesse website do nosso grupo de pesquisa. Então, é uma técnica bastante interessante. E só para mostrar, assim, bem de maneira geral, como que ela funciona, o objetivo geral dessa técnica PICS é determinar a especificidade das proteases, né? Ou seja, determinar quais seriam os resíduos de aminoácidos, né, que deveriam ocupar essas posições para que ocorra a clivagem proteolítica, para que a enzima consiga reconhecer essa sequência de aminoácidos e clivar em um determinado ponto a ligação. Então, esse é o objetivo geral da técnica PICS, determinar a especificidade de proteases. Então, aí, uma vez que a gente tem resíduos que se acomodam bem nesses subsítios da protease, ocorre a clivagem e, então, ocorre a formação de um fragmento N-terminal e um fragmento C-terminal da proteína. E, então, como que funciona, né? Como que essa técnica funciona? Como eu falei, o objetivo geral é determinar essa sequência, ou sequências, né? Podem ter não só um, mas 3, 4 resíduos que encaixem bem nesse subsítio da protease. Então, o que a gente busca com o PICS é determinar essa sequência, essa diferente sequência, né? A especificidade da protease. E para fazer isso, a gente precisa de uma biblioteca de peptídeos, ou seja, a gente precisa de vários peptídeos, né, com permutação dos resíduos em cada uma dessas posições, para poder saber quais deles estão sendo clivados pela protease e quais não. Então, idealmente, a gente teria que ter, por exemplo, para determinar a especificidade de 8 resíduos, né, do P4, de um dos lados do substrato, que é chamado de lado não prime, e 4 outros resíduos do lado prime,
a gente precisaria de um peptídeo de 8 resíduos de aminoácido. Como a gente tem 20 resíduos de aminoácidos naturais, né, então, imaginando a permutação de 20 resíduos em 8 posições, a biblioteca teria que ter um número extremamente alto de peptídeos. Então, seria algo que não é factível de fazer, né? Então, não é factível sintetizar esses peptídeos, não é factível obter, porque não tem como, né, a gente obter sintetizar esse número de peptídeos e usar essa biblioteca ideal para poder fazer os ensaios e determinar de maneira bastante abrangente toda a especificidade da protease. Então, o que é que Pix, né? O que é que a gente faz quando tá usando Pix para determinar a especificidade da proteína? Como é que a gente gera essa biblioteca de peptídeos? Então, basicamente, o que é feito é usar o proteoma de outros organismos, como, por exemplo, de E. coli. Então, a gente sabe que em E. coli, né, E. coli tem o seu genoma sequenciado, a gente sabe que ela pode expressar 4.321 proteínas. Então, uma vez que essas proteínas são expressas, a gente pode usar uma protease de atividade conhecida, né, uma protease de especificidade conhecida, e gerar a biblioteca de peptídeos. Então, imaginando hipoteticamente que a gente use tripsina, por exemplo, e cada uma dessas proteínas irá gerar 10 peptídeos, a gente teria, teoricamente, 43 mil peptídeos gerados nessa biblioteca de peptídeos pela tripsina. Então, a primeira etapa aqui da abordagem PIX é extrair o proteoma de diferentes, pode ser de E. coli, pode ser de um tecido específico, de uma célula humana, de fungo. O importante é que se conheça o genoma, né, já se tenha o genoma sequenciado desse organismo, para que a gente saiba quais são as proteínas que podem ser expressas, podem estar presentes. E aí, a partir da extração dessas proteínas, né, o que é feito para gerar essa biblioteca? Então, extrai a proteína, o proteoma, né, tem um conjunto de proteínas, é feita uma digestão com a protease de especificidade conhecida, por exemplo, tripsina, quimotripsina, entre diversas outras. Então, a gente escolhe uma, duas, né, e faz individualmente experimentos. E essa protease de especificidade conhecida vai clivar em alguns sítios, que a gente sabe qual é, né, já que a gente sabe a especificidade. E após essa clivagem, a gente bloqueia as cisteínas e bloqueia também os grupaminos, né? Os grupaminos que são presentes em resíduos de lisina e na porção N-terminal das proteínas ou dos produtos de clivagem pela tripsina. Então, a gente faz 2 etapas para bloquear esses grupos. Então, a gente tem aí a nossa biblioteca de peptídeos, onde os grupos amino e tiol foram bloqueados, né? Foram modificados. Isso é feito simplesmente porque eu vou mostrar mais para frente, né, o objetivo de bloquear isso, mas o que a gente está fazendo aqui é modificando, né, os resíduos nucleofílicos, né? Os resíduos de lisina, os grupos nucleofílicos, na verdade, né, que são os grupos aminoterminal das proteínas, dos produtos de clivagem e de lisina, além dos grupos tiol de cisteína. Então, esse é o objetivo principal dessas etapas, é bloquear tais resíduos nucleofílicos. Então, aqui na nossa biblioteca de peptídeos, a gente não tem resíduos, né, com a nucleofilicidade acentuada, né? E aí, depois de gerar a biblioteca de peptídeos, a gente já tem, né, então, nossa biblioteca com nossas dezenas de milhares de peptídeos, teoricamente. Então, a gente incuba a protease que a gente quer determinar a especificidade com essa biblioteca. E o peptídeo que for reconhecido, né, a gente vai ter, vamos dizer, 40 mil peptídeos lá, né? A gente tem aqui nossa biblioteca 40 mil peptídeos. Alguns deles, né, muitos ou poucos, vai depender da especificidade da protease que a gente está
tá estudando, ela pode ser promíscua, muito promíscua ou não, né? Então ela pode não ter uma especificidade tão alta, ou pode ter, mas a gente vai conseguir identificar isso. Então, essa protease que está sendo feita a análise, ela vai clivar alguns desses peptídeos, e ao clivar alguns desses peptídeos, ela vai gerar um novo grupo amino terminal. Então, quando ocorre a clivagem da ligação peptídica, com a formação do grupo amino terminal e um grupo carboxy terminal. Então, esse amino terminal, esse grupo amino terminal que é formado, é que é a chave dessa técnica. Todos os outros peptídeos que não são clivados pela protease, ele não tem um grupo amino terminal livre. Então, todos os grupos estão com a porção amino terminal bloqueada, né, modificada. Não são nucleófilos, vamos dizer assim. E após essa etapa é feita uma biotinilação. Esses peptídeos que foram gerados, né, esses produtos de clivagem que foram gerados, que tem o grupo amino livre, eles vão reagir com a biotina. Então, a gente vai ter a modificação deles com a biotina, e depois a gente usa uma coluna, né, uma abordagem em que a biotina interage com... A biotina é uma molécula que tem uma interação extremamente alta com a streptavidina, que é uma proteína também. Então, a gente usa a streptavidina imobilizada em fase sólida, imobilizada em agarose, em alguma abordagem, né? Então não é em solução. E todos os peptídeos modificados com biotina, ou seja, aqueles que foram clivados, eles vão interagir com a streptavidina. Então essa interação é extremamente forte. A interação, apesar da eletrostática, é muito forte. Então essa interação a gente não consegue clivar de maneira fácil. Tá? Muitas vezes precisa clivar uma ligação covalente antes que quebre essa interação eletrostática, se a gente forçar bastante as condições do meio. Então, todos os peptídeos que não foram clivados, eles vão passar aqui. Então, eles vão ser lavados nessa etapa. Já aqueles que foram modificados, né, os produtos da hidrólise, os produtos da ação da protease que a gente está estudando, eles vão estar aqui, ligados à biotina, ligados à streptavidina. E aí, em seguida, o que a gente faz é clivar a ligação aqui que une o peptídeo à biotina e analisar esse peptídeo por espectrometria de massas. Então, como a gente conhece a nossa biblioteca de peptídeos, né, é possível a gente analisar de maneira muito fácil esse peptídeo e dizer quem ele é. Com isso, a gente determina a especificidade da protease. A gente sabe quem é que ela está clivando. Então, esse é o princípio básico da técnica, né? Então, essa é uma visão geral de como essa técnica funciona. Para detalhar um pouquinho mais essa parte, né? Então, aqui, após a clivagem, a formação do peptídeo, né? Vamos ver o que é que acontece. Então, essa biotina que a gente usa é esse reagente, na verdade, é o sulfo NHS-SS-biotina, que nada mais é que um éster de hidroxisuccinimida, aqui onde tem uma carbonila, que é um excelente eletrófilo, aqui, esse é um excelente grupo de saída. A gente tem também 2 enxofres formando uma ligação de sulfeto, também é importante para essa técnica ter essa ligação. E tem a biotina, que vai interagir com a streptavidina, que é o que vai fazer que esses resíduos eles sejam capturados, né? E os outros sejam lavados, eles saiam junto com o tampão de lavagem. Então, como eu falei antes, todo o produto de clivagem aqui vai ter esse grupo amino terminal, que é um grupo nucleofílico, e vai atacar aqui essa carbonila. Então, é por isso, né, como eu falei antes, por que a gente precisaria, na nossa biblioteca de peptídeos, bloquear os resíduos nucleofílicos? Exatamente para que eles não reajam aqui com essa carbonila. Eu só quero que reaja o produto de ligação, o produto da clivagem proteolítica, né? Então, os novos grupos amino terminal que vão ser gerados. Então, esse peptídeo ele vai reagir aqui, então vai se ligar, vai formar
o peptídeo vai ficar ligado à biotina. E aí, em seguida, a gente usa a streptavidina para capturar esses grupos, né? A biotina modificada com peptídeo. E faz a lavagem, usa um tampão para remover todos os outros, né? Eles vão sair junto com o solvente, enquanto que esse vai estar lá no meio ligado à streptavidina. E em seguida, após remover todos esses peptídeos que não foram clivados, né, que não reagiram com a biotina, a gente usa um agente redutor qualquer, né, como, por exemplo, o TCEP, DTT, DTT é mais comum. Então, a gente usa o DTT, que vai reduzir essa ligação de sulfeto. Então, consequentemente, vai quebrar essa ligação e vai liberar o nosso peptídeo de interesse. Então, vai liberar o peptídeo, que é, então, analisado por espectrometria de massas. E aí, então, que a gente determina a sequência dele. Então, usando lá, a gente tem vários softwares para fazer isso. E então, é uma etapa que é bem conhecida, na verdade, e essa foi a inovação da técnica. E essa identificação é muito simples, né? Muito fácil de ser feita. Então, esses são os aspectos gerais dessa abordagem, né? Dessa técnica de PICS. E aí, esse seria o resultado, né, que a gente tem usando a técnica. Novamente, a gente tem a protease, e o que a gente quer descobrir usando essa técnica, quais são os resíduos que encaixariam melhor aqui, para que a enzima realize a clivagem dessa ligação, catalise a clivagem dessa ligação peptídica. Então, é isso que a gente queria descobrir usando a técnica. Esse aqui é só um exemplo, né, dessa protease, né, fator 10. E o que a gente pode ver aqui, né? Após analisar os dados após processar, a gente tem algo desse tipo, né? Pode ter algo desse tipo como output. Então, a gente tem que ir na posição P1, essa posição aqui, para essa protease que foi estudada, a gente tem que ter uma preferência muito alta por lisinas, por argininas. Então, argininas devem ocupar a posição aqui para que essa ligação seja clivada. Já na posição P2, a gente pode ter glicina, preferencialmente, mas pode ter também alanina. E assim vai. Na posição P3, a gente pode ter 2 outros resíduos. Na posição P4, mais um outro, que seria a prolina. E assim sucessivamente. Então, esse é o princípio, essa é a informação que essa técnica nos dá. Essa aqui é outra forma de ver isso, de interpretar esse resultado, através desse gráfico, que a gente tem da mesma forma, né? Na posição P1, uma preferência muito grande por arginina, então tem que ter arginina aqui para que ocorra essa clivagem. Na posição P2, a gente tem 2 opções. Na posição P3, 4 opções de resíduos. Na posição P4 pode ser uma prolina. E a mesma coisa para o lado prime do peptídeo, né? A mesma informação. E além disso, a gente tem outra informação que seria os resíduos que levariam a uma certa inibição da atividade catalítica. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na posição P2, se ela for ocupada por serina, ácido aspartico, arginina ou valina, a gente tem uma redução significativa da atividade da enzima. Então, nessa posição P2, qualquer um desses resíduos levaria a uma redução significativa da atividade. Ou seja, a técnica de PICS dá uma visão geral da especificidade de protease, né? Ela é muito útil, é uma ferramenta bastante poderosa nesse sentido. Não é só um peptídeo específico que a gente está vendo. A gente está vendo uma combinação de vários. E aqui é uma segunda técnica que eu queria mostrar. Então, aqui só para mencionar, a gente usou também PICS, essa técnica para fazer algumas caracterizações do SARS-CoV-2, com proteínas do SARS-CoV-2, protease dele, né? E a gente conseguiu bastante resultado interessante, que está agora, o artigo está praticamente pronto, que vai ser submetido agora, provavelmente em dezembro, ou talvez janeiro. Esse está um pouquinho, falta só alguns dados adicionais para o material suplementar, e aí a gente então submete, mas já tem bastante coisa usando essa técnica.
Então, por isso não dá para mostrar ainda, que não foi publicado. Então, essa, só vou ser mais um pouco rápido, acho que o tempo já está meio que esgotando. Essa é uma segunda técnica que foi desenvolvida também no laboratório que eu trabalho, né, em 2010, essa é chamada de TAIOS. Essa ela é ainda mais informativa que a técnica de Pix. A técnica de Pix a gente está olhando para uma protease específica. A técnica de TAIOS a gente está olhando para o proteoma como um todo, olhando para aspectos das proteases, né, para o degradoma, o que está sendo clivado no proteoma, né, como que os substratos estão sendo formados, quais são eles. Então, ela é uma técnica muito informativa. Então, esse foi o artigo original, publicado em 2010, mostrando a técnica, e depois foi publicado no Nature Protocol com alguns detalhes a mais, né, dessa técnica. Então, só para mostrar o quanto que ela tem sido útil e tem sido bem aceita pela comunidade científica, desde seu desenvolvimento até 2020, né, até hoje, foram publicados 744 artigos por grupos de pesquisa de todo o mundo usando a técnica. Então, é realmente uma técnica que foi muito bem aceita pela comunidade científica e tem sido usado em estudos, diversos estudos, né, para monitorar substrato de proteases, para monitorar eventos proteolíticos de maneira geral. Então, só rapidamente, né, como que essa técnica funciona, vou mostrar, tentar ser bem sucinto, bem rápido. Então, a gente tem aqui, novamente, aquela figura que eu mostrei antes, em que essas duas proteases virais clivam essa poliproteína, mas essas proteases, elas estão no citosol, então elas estão em contato com outros, não só com essa poliproteína do vírus, mas com proteínas da nossa célula, né? Proteínas que estão ali presentes no citosol. Então, certamente, essas proteases, elas também clivam proteínas endógenas do hospedeiro, né? Nossas proteínas. Então, esses substratos, essas proteínas que estão sendo clivadas por essas proteases, podem ser muito importantes no evento da patologia como um todo, né? Então, conhecer quem são esses produtos de clivagem, né? Qual proteína está sendo clivada aqui, quando a gente tem a infecção pelo SARS-CoV-2, é muito importante, por diversos motivos. Então, só mostrando aqui como que funciona, relembrando que toda vez que a gente tem a catálise da clivagem da ligação peptídica, é formado um novo grupo amino terminal, né? Então, essa novamente é uma etapa-chave dessa técnica, né? Assim como a PIX. Então, vamos dizer que a gente tem um proteoma, as proteínas extraídas de um organismo, por exemplo, de uma célula infectada pelo coronavírus. Novamente, é feita a proteção desses grupos aminos, pode usar formaldeído, pode usar um agente para marcação isotópica. Então, tem diversas opções de como fazer essa proteção, essa derivatização desses grupos. E aí, novamente, faz a digestão tríplica, em que é gerado novos grupos de tripsina, né? Aqui a tripsina é uma protease bastante conhecida, então a gente usa ela normalmente, e é gerado novos grupos amino terminal. E com isso, é feita em seguida a captura desses peptídeos clivados, desses peptídeos trípticos que foram clivados, utilizando um polímero que é produzido em nosso laboratório também. Então, a gente usa um polímero e captura esses produtos, esses resíduos trípticos, através da ligação desses grupos ao polímero. E já esses resíduos, esses peptídeos que não possuem um grupo amino terminal, ou seja, aqueles que foram clivados na célula e foram bloqueados aqui, eles não vão se ligar ao polímero, porque eles não têm grupo nucleofílico livre, então eles vão passar direto. E são esses peptídeos que a gente analisa nesse caso do TAIOS. Então, ele passa aqui e a gente enriquece, né? A gente enriquece a nossa amostra com peptídeos
que foram clivados por protease na célula, no tecido, na amostra biológica que está sendo estudada. Então, só resumindo, toda vez que a gente tem uma clivagem, a gente forma um grupo amino terminal. Esses grupos, eles são modificados aqui, eles são bloqueados e eles são capturados, eles passam aqui, eles não reagem com o polímero, passam aqui e são analisados. Então, esse é o princípio fundamental dessa técnica de Thales. Então, aqui novamente, né? A gente tem o proteoma, faz o bloqueio dos grupos amino livre, faz a digestão tríplica, e o grupo que foi aqui, o neo-N-terminal, como é chamado, né? Produto da clivagem por uma protease, vamos dizer, por uma protease viral, ele está com um grupo N-terminal bloqueado, que ele foi bloqueado aqui. Então, ele não vai se ligar ao polímero. Esse polímero ele tem uma massa muito alta, em torno de 100 kDa. Então, a gente consegue, usando um filtro Omicron de 10 kDa, um filtro simples, remover ele e eluir apenas os peptídeos que não se ligaram ao polímero. Então, a gente enriquece de maneira muito eficiente os peptídeos que foram clivados na amostra biológica. Então, a gente faz a análise novamente por espectrometria de massas para identificar quem são esses peptídeos. Então, a gente sabe quem são os peptídeos, a gente sabe de onde ele veio, né? Quais foram as proteínas que geraram ele. Então, a gente conhece todas as proteínas que nenhuma determinada condição, ou seja, por exemplo, nenhuma infecção por vírus, que estão sendo degradadas. A gente conhece as proteínas que estão sendo degradadas nessa condição. Então, isso é muito importante por diversos motivos. Então, aqui só exemplificando, a forma mais comum de fazer de usar essa abordagem é modificando as lisinas, né, naquela etapa que eu mencionei, na etapa de bloqueio dos grupos amino livre, usar agentes isotópicos, né, marcar isotopicamente essas lisinas, para que a gente possa distinguir entre diferentes condições, né? Por exemplo, em uma célula infectada, quais são as proteínas que estão sendo degradadas, né, que estão sendo privadas nessa célula infectada, e em uma célula que não é infectada, quais são essas proteínas que estão sendo degradadas em uma proporção maior ou menor. Então, tudo isso a gente consegue obter utilizando, toda essa informação a gente consegue obter utilizando essa técnica de Thales. E não só também essa técnica tem sido usada também para análise de plantas e diversas finalidades. Então, é realmente uma técnica muito útil. Novamente, a gente fez essas análises com o SARS-CoV-2, tem bastante resultado, mas esse está mais próximo o artigo está praticamente finalizado, a gente já vai submeter agora em dezembro. Eu posso mostrar em outra oportunidade o que a gente identificou, né, a importância das proteínas que a gente identificou como sendo substrato do coronavírus, né, aquelas que na infecção são degradadas, em uma condição normal, né, que não tem infecção, não são degradadas, e a importância disso. Todas as informações a gente conseguiu obter usando essa técnica. E tem outros também, tem outras linhas que a gente pesquisa no laboratório, mas essas são as duas principais ferramentas que a gente usa, né, as duas principais abordagens que a gente usa.